Vamos para a aula de História, correção, página 275. Ficou atividades. 1. Preencha os espaços em branco do texto a seguir com as palavras corretas. 8. Imigrantes, sair e refeitório. Então vamos lá. A hospedaria de imigrantes era um prédio composto de várias dependências, entre elas lavanderia, refeitório e hospital. Os imigrantes recém-chegados ficaram instalados ali por cerca de 8 dias. Durante esse período, eles eram proibidos de sair do local. Lembrando, pessoal, que esta resposta aqui da 1 está na página 272, tá? É só fazer a leitura, ter completado aqui a 275, certo? 2. Leia o texto a seguir sobre o trabalho dos imigrantes nas cidades e depois responda as questões. A. Como eram as condições de higiene e de segurança nas fábricas? Sublinhe o trecho do texto que trata desse assunto. Então vamos lá, pessoal. Vocês irão sublinhar: as fábricas não contavam com as mínimas condições de higiene e segurança, a falta de espaço, a ausência de ventilação, a iluminação inadequada e o cansaço tornavam frequentes as ocorrências de acidentes, alguns deles muito graves, tá? Então é para sublinhar toda esta parte. B. Com base no texto acima e no que você estudou nas páginas 272 e 274, escreva uma frase sobre as condições de vida dos imigrantes. Irão fazer uma frase baseado na página 272 a 274 e irão escrever uma frase. Então vamos lá. Observamos as dificuldades encontradas pelos imigrantes ao chegarem ao Brasil, onde os imigrantes eram atraídos ao Brasil principalmente por promessas de uma vida mais próspera, porém, quando chegavam aqui, na maioria das vezes, encontravam muitos obstáculos para conseguir melhorias em suas condições de vida. Quem colocou parecido com o meu pode pôr um certinho ao lado. Na página 276 era para vocês responderem essas duas perguntas no caderno de vocês. Para a correção da página 279. 1. Observe o gráfico a seguir. Então vamos lá. A. O gráfico faz informações sobre os imigrantes que vieram ao Brasil em qual época? Então, o gráfico traz informações sobre os imigrantes que vieram ao Brasil em 1872 e 1829. B. Qual é o país de origem da maior parte dos imigrantes nesse período? Circule de vermelho no gráfico. Então, vocês irão circular aqui de vermelho, né? É os italianos. Esta resposta é para pôr no gráfico. C. Quantas pessoas desse país vieram ao Brasil nesse período? Vieram nesta época 479 mil pessoas da Itália ao Brasil. D. Entre os países que aparecem no gráfico, qual deles é o lugar de origem do menor número de imigrantes? Circule de azul no gráfico. Pessoal, então seria aqui no gráfico, vocês irão analisar os japoneses, tá? De azul. E quantas pessoas desse país vieram ao Brasil nesse período? Na época vieram 86 mil pessoas do Japão ao Brasil. Aqui na 2 eram para vocês fazerem uma pesquisa em seu caderno de história, certo? Quando eu pedir para fazer a correção, eu vou olhar o caderno com essa pesquisa. Agora vamos continuar a página 280, as imigrações no Brasil atual. Vamos à leitura? Na atualidade, existe um grande número de pessoas que deixam seus países e migram ao Brasil. Os motivos para essas pessoas mudarem de país podem ser variados
como a busca por melhores condições de vida e a procura por oportunidades de empregos. Vejam a fotografia. Então, tem imigrantes da Bolívia que vendem produtos típicos de seu país na cidade de São Paulo de 2012, vivendo valores. Os imigrantes buscam se integrar à sociedade quando se instalam no Brasil. Por isso, é muito importante respeitar essas pessoas e não discriminar sua cultura. Vamos complementar, pessoal, falando sobre o caso dos refugiados. Quando as pessoas deixam seu país de origem por motivos como guerras, catástrofes naturais, violência ou perseguições políticas, dizem que elas estão refugiadas. Lembrando que uma vez apresentado o pedido de refúgio, a pessoa está protegida contra uma possível deportação para o país em que sua vida ou liberdade esteja em perigo. Quando aprovado o pedido de refúgio, o solicitante é comunicado pelo Ministério da Justiça e se dirigem à Polícia Federal para requerer o documento de identidade de estrangeiro. Dependendo de sua situação econômica ou de trabalho, pode receber também uma ajuda financeira, um salário mínimo durante um período de 6 meses. Além da ajuda financeira já referida, as Caritas Arquidiocesanas Rio e de São Paulo procuram ampliar a assistência nas áreas de saúde, educação e trabalho. No Rio foi criado um centro de referência, cujo objetivo é promover a adaptação do refugiado ao mercado de trabalho local e também buscar possibilidades de cursos, capacitação profissional e equivalência escolar. Os refugiados, por estar em situação de perigo e insegurança, um refugiado deve receber suporte e auxílio para que possa se estabelecer no país de destino. Existem muitas leis internacionais que buscam garantir esses direitos aos refugiados. Porém, nos últimos anos, vários países têm recusado o acolhimento de refugiados, deixando essas pessoas sem nenhum tipo de auxílio. Mas é muito importante que os refugiados recebam auxílio e suporte no país de destino, onde os refugiados são pessoas que migram porque se encontram em situações de perigo e insegurança, normalmente provocadas por guerras, catástrofes naturais ou perseguições. Por isso, eles devem receber tratamento especial como refugiados para que possam se estabelecer no novo local. Vamos falar um pouquinho sobre a cidadania no dia a dia. Página 281, os haitianos no Brasil. O Haiti é um país extremamente pobre que fica localizado na América Central. Em 2010, o Haiti sofreu um grave terremoto que causou muitas mortes e deixou milhares de pessoas desabrigadas. Dessa forma, nos últimos anos, elevado número de haitianos tem imigrado para outros países, inclusive para o Brasil. Quando chegaram ao Brasil, muitos haitianos têm dificuldade em se adaptar, porém, diversas iniciativas têm colaborado para promover a integração dessas pessoas à sociedade brasileira. Observe os exemplos abaixo. Vejam abaixo. Então, tem alguns sites que disponibilizam aos haitianos informações sobre documentação e acesso a serviços básicos como moradia, saúde e educação. Na imagem ao lado, página do site Haiti Aqui, destinada a dar suporte aos haitianos no Brasil. Pessoal, gostaria que vocês pesquisassem a localização do Haiti, tá? No Mapa Mundi. E vou pedir também uma pesquisa, tá? Para vocês pesquisarem a situação dos haitianos hoje no Brasil. Coloque em seu caderno de história, tá? Pesquise em sites, revistas, escreva em seu caderno, pode pôr colagens também.
Vamos continuar. Algumas instituições e empresas disponibilizam vagas de emprego legalizadas para haitianos no mercado de trabalho. Dessa forma, eles podem pagar suas despesas e viver em melhores condições no Brasil. Outras instituições organizam aulas de língua portuguesa para ajudar a integração dos haitianos entre os brasileiros. Mesmo com essas iniciativas, muitos haitianos ainda passam por dificuldades para se adaptar no Brasil, sofrendo inclusive com o preconceito. Tem uma perguntinha, vocês respondam em seu caderno de história. Por que é importante integrar os haitianos à nossa sociedade? Converse com seus colegas. Não estamos com os nossos colegas e iremos fazer essa atividade sozinhos. Vejam abaixo o que seria preconceito. É a atitude de desrespeito e discriminação em relação a outras pessoas. Vamos agora para a página 282. Temos atividades. 1. Leia a notícia a seguir. Vocês irão ler a notícia e irão responder as 3 perguntas. A. Do que trata a notícia? B. Qual é o evento que está sendo divulgado? C. Qual é a importância de iniciativas como essa? Na página 283, vocês irão copiar em seu caderno o que estudei. Na página 284, ampliando saberes. Então, eu tenho 3 livros aqui, tá? Então, tem Um Poeta do Nordeste, Patativa do Assaré. Meus avós vieram de longe, meu avô japonês. Histórias de diversas origens, Museu da Imigração. Então vocês podem pesquisar, tá? Essas indicações de livros têm um conteúdo muito grande, onde agrega nossos conhecimentos. Vou deixar também mais atividades, página 285 até 288. Até a próxima aula, pessoal, para a correção.